Hoje encontramos novamente comigo, Jessia Nunes, na disciplina de Química do 10º ano. O título que vamos aprender agora sobre a classificação dos materiais. Curiosos para saber sobre esta matéria? Então convidamos o professor Suzano Freitas para explicar o conteúdo. Vamos então. Olá, meus alunos. Estão bem? Espero que estão bem. A matéria que nós aprendemos agora sobre os materiais e as suas classificações. Antes disso, queria saber se vocês já sabem o que é a matéria. No ambiente por volta de nós, existem coisas que podemos pegar. Por exemplo, frutas, copo, lápis, caderno e mais outros materiais que consideramos como abstratos. Eles só podemos ver, como as nuvens, o sol e outras que ainda podemos apenas sentir, como o vento. Se colocamos algumas destas coisas em uma balança, vamos perceber que todas elas possuem uma quantidade de massa. Essas coisas que medimos, a quantidade tem características comuns. Ocupam lugar no espaço e têm massa. Assim, matéria é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, a mesa, computador, armário e outros. Elas pertencem-se em matéria, porque têm a massa e ocupam lugar no espaço. Então, colegas, compreenderam essa imagem? Essa imagem mostrou-se a matéria porque a mesa, o computador, armário, outros eles têm a massa que ocupam lugar no espaço. Então, agora continuamos a ouvir a explicação do professor sobre a constituição da matéria. Já aprendemos sobre o conceito da matéria. Então, agora continuamos com a constituição da matéria. Os materiais são constituídos por entidades pequeníssimas, que podem ser moléculas, átomos e íons. Os átomos é a parte mais pequeníssima de um elemento. Por exemplo, cálcio, potássio. Para saber mais sobre esse conceito, vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, se você corta um ferro e pega o seu pó, será que podemos continuar a dividir? Este pó representa a propriedade de um ferro, que chamava de átomo ferro. Foram os exemplos dos átomos e agora vamos falar sobre as moléculas. Uma molécula é formada quando átomos iguais ou de elementos diferentes se combinam. Podem existir moléculas de substâncias simples ou de substâncias compostas. Vejamos alguns exemplos na tela. Por exemplo, moléculas de substâncias simples: H2, Cl2, N2, O2. Elas só representam um único elemento. Moléculas de substâncias compostas: H2O. A molécula de água é uma substância composta e possui 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Foram os exemplos das moléculas. Então, agora continuamos a ouvir a explicação do professor. Bem, já aprendemos sobre as moléculas e agora continuamos sobre íons. No nosso dia a dia é muito comum ouvir palavras como eletricidade, energia elétrica ou aparelhos eletrônicos. Eletricidade, elétrico, eletrônico são palavras relacionadas com eletrons. A eletricidade é a tecnologia baseada na transferência de eletrons e é muito utilizada. Por exemplo, rádio, televisão, computador e outros. Foram os exemplos dos íons. Espero que vocês entenderam. Agora continuamos com a classificação da matéria. É no âmbito da química. Para classificar os materiais, os cientistas decidiram 3 critérios baseados em estado físico da matéria, conceito de mistura e substância e perigosidade. Classificação dos materiais pelo estado físico. Mudança física. Uma das classificações mais comuns identifica o estado físico do material é sólido, líquido e gasoso. O estado físico depende da temperatura e da pressão a que se encontra um material e é condicionado pelos seus pontos de fusão e de ebulição.
O ponto de fusão, PF, é a temperatura a qual um material sólido passa para o líquido. O ponto de ebulição, PE, é a temperatura a qual um material líquido ferve. Isto entra em ebulição. Por exemplo, o gelo, água no estado sólido, funde a temperatura de 0 graus Celsius e ferve a temperatura de 100 graus Celsius quando está a pressão atmosférica normal. Isso significa que a pressão atmosférica normal, a água abaixo de 0 graus Celsius está no estado sólido. Acima dos 100 graus Celsius existe no estado gasoso e entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius predomina o estado líquido, embora também possa existir no estado gasoso. Então, para melhorar os vossos conhecimentos sobre o estado físico da matéria, aqui na tela o exemplo. Por exemplo, imaginem se você em casa acende uma vela. O que é que aconteceu? Com certeza a vela vai fluir, a vela no estado físico líquido. Isto acontece porque a vela está em contato com o fogo. Isso significa que, quando a temperatura e pressão atmosférica é normal, a vela está no estado físico sólido. E quando há elevação ou aumento da temperatura, a vela passa a fluir, a vela no estado físico líquido, embora também possa existir no estado gasoso. Já entenderam? Estas experiências da prática e os exemplos que acabamos de ver na tela hoje são interessantes. Espero que vocês aproveitem bem. E agora continuamos com a explicação do professor. Meus alunos, já aprenderam sobre o estado físico da matéria. Então agora vamos continuar sobre a mudança de química. Depois da queima ou combustão da madeira, o carvão não pode voltar a ser madeira novamente. Quando você faz um bolo, mistura a farinha, o leite, os ovos, a manteiga e açúcar. Depois coloca no forno e assa. A massa do bolo sofrerá uma reação química e não poderá voltar a ser os mesmos ingredientes de antes da reação. Na mudança química, ocorre quebra de moléculas e formação de novas espécies químicas. Existem transformações químicas que são causadas por um micro-organismo. Através da fermentação são obtidos bebidas e alimentos, como os pães, bolos e outras bebidas como tuamuti. Alguns exemplos de transformações químicas são processo de queima ou combustão, a fermentação, o apodrecimento ou decomposição, enferrujamento ou oxidação, assar, fritar e cozinhar. Os fenômenos químicos alteram a composição das substâncias em questão. Quando um evento dessa natureza ocorre, dizemos que ocorreu uma reação química, com uma ou mais substâncias transformando-se e dando origem a novas substâncias. Quais são as mudanças que ocorrem numa transformação química? Boa pergunta. Existem 3 evidências mais comuns que podem ser observadas quando ocorre uma transformação química. Veja os exemplos na tela. Primeiro, mudança de cor, como queima de papel, deixar banana em contato com o ar, objetos metálicos que com o tempo mudam para o chocolate. Segundo, liberação de um gás, como antiácido estomacal em água e bicarbonato de sódio, fermento em vinagre. Terceiro, formação de um sódio precipitado, quando são misturados 2 substâncias líquidas ou uma líquida e uma gás, e um precipitado surge, como líquido de bateria de automóvel, com cal pedreiro dissolvida em água. Então, para melhorar sobre a mudança de química, convidamos para assistir uma prática simples sobre 3 evidências mais comuns que ocorre uma transformação química. Vamos então.
Agora vou fazer uma prática sobre mudança química. Tomem atenção para ver. Primeiro, mudança de cor. Agora vamos ver os materiais da prática. Uma garrafa de solução de fenolftalina e outra garrafa para o ácido sulfúrico. O pó de cúrcuma, detergente, ligadura, o ácido sulfúrico e água. A seguir, vamos ver o procedimento da prática. Primeiro, prepara a solução fenolftalina com a maneira: pôr água dentro de uma garrafa e até assim. A seguir, pôr o pó de cúrcuma dentro da água e observa a cor. A cor é amarelo. E a seguir, vamos pôr o detergente dentro da água. E vamos ver a mudança de cor. Ela muda-se a cor para a avermelhada ou cor de rosa. Segundo, vamos pôr ou vamos preparar a solução do ácido sulfúrico. Pôr o ácido sulfúrico dentro de uma garrafa. E até assim. Terceiro, vamos pôr a ligadura dentro da solução de fenolftalina. Primeiro, vamos observar que a cor da ligadura é branca. Agora, vamos colocar a ligadura dentro da solução de fenolftalina. A ligadura muda o seu cor a avermelhada. Então, agora, vamos colocar essa ligadura para a garrafa de solução ácido sulfúrico e observa o que acontece. Essa ligadura muda a sua cor para a início é branca. E se mostramos que acontece ou a mudança de cor. Segundo, formação de gases. Agora vamos ver os materiais da prática. Uma garrafa de Kratendain vazio, balão, rede da panela cortada e ácido sulfúrico. Agora vamos ao procedimento da prática. Primeiro, vamos colocar o rede da panela dentro do balão. A seguir, vamos pôr o ácido sulfúrico dentro da garrafa de Kratendain. E a seguir, fecha a garrafa de Kratendain com balão. O balão desabrochar como a pessoa que soprar, porque a rede da panela dentro do balão é vertido para o ácido sulfúrico que está dentro da garrafa de Kratendain. Por isso implicam o balão desabrochar como a pessoa que soprar. Vocês podem ver. O balão desabrochar porque acontece reação entre o ácido sulfúrico e a rede da panela. E por isso
implicam o balão desabraçar, como a pessoa quer soprar. Terceiro, formação de um sódio. Agora vamos ver os materiais de prática. Uma garrafa de água, o cal de pedreiro, o ácido sulfúrico e água. Agora vamos ao procedimento da prática. Primeiro, põe água dentro de uma garrafa. A seguir, coloca o pó de pedreiro dentro da água. Vocês podem ver nessa garrafa, o cal de pedreiro não dissolve na água. Então agora, para a formação de um sódio, agora vamos colocar o ácido sulfúrico dentro dessa mistura. Vocês podem ver. Espera alguns minutos e ver o seu resultado. Para ter mais o resultado, então pode agitar. Espera 1 ou 2 minutos. Vocês podem ver do fundo da garrafa, ela forma-se de um sódio. Vocês podem ver aqui. Essa formação acontece porque a reação entre o ácido sulfúrico e a água, que implicam o cal de pedreiro dissolvida na água e forma-se de um sódio. Amigos, acabamos de assistir à prática com o professor. Os materiais são aquilo que utilizamos na nossa vida cotidiana, só que não descobrimos que estas foram as ciências. E agora já sabemos. Bem, vamos continuar com o professor sobre a classificação das misturas e das substâncias. Meus alunos já assistiram uma prática sobre a mudança de química. Então agora vamos continuar sobre a classificação das misturas e das substâncias. Em química classificam-se os materiais em substâncias puras e mistura de substâncias. Chamamos de substâncias porque há um material ao qual podemos associar uma composição química bem definida. Tal é traduzindo através da respectiva fórmula química. Por exemplo, a água é uma substância composta por hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1, o que é traduzindo pela fórmula química H2O. Mistura de substâncias. Em geral, os materiais são misturas de substâncias. Por exemplo, o ar que respiramos corresponde a misturas de composição variável de inúmeras substâncias entre as quais nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água, no estado gasoso, vapor de água. Enquanto substâncias representam-se por fórmulas químicas N2, O2, CO2 e H2O, respectivamente. Por exemplo, aqui ao meu lado, a água do mar contém água, H2O, cloreto de sódio, NaCl e outros. Mel contém glicose, C6H12O6, frutose, C6H12O6 e outros. Latão contém cobre, Cu e zinco, Zn.
Colegas e telespectadores, em geral, os materiais são misturas de substâncias. Por exemplo, água do mar, o ar que respiramos e mais outros. A seguir, vamos continuar com o professor. Em química, as substâncias puras se dividem em simples e compostas. As substâncias puras simples são formadas pelo mesmo elemento químico. Exemplo: enxofre, S8, representa a substância enxofre, que contém 8 átomos do elemento enxofre. Carbono, C, representa o elemento carbono. Talvez os nomes das substâncias elementares não dão uma indicação clara de que se trata de substâncias constituídas, põe apenas um elemento químico, enquanto as fórmulas químicas o indicam claramente. Por exemplo, metais ferro, Fe, alumínio, Al, gases nitrogênio, N2, oxigênio, O2 e hidrogênio, H2. Hoje já aprenderam sobre as substâncias puras simples e agora continuamos com as substâncias puras compostas. As substâncias puras compostas são formadas pela combinação de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Exemplo: H2O representa a substância água, que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O ar atmosférico representa nitrogênio, oxigênio e outros. É fácil para perceber pelo nome ou através da fórmula química quando a substância é composta. Por exemplo, monóxido de carbono. Este nome indica a presença de oxigênio e carbono. Logo, é uma substância composta. Amoníaco. Nome não revela uma substância composta, mas a fórmula mostra a presença de azoto e hidrogênio. Glicose, C6H12O6. A fórmula química revela a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio na composição desta substância. Fosfato de cálcio, CaPO4 2 vezes. O nome revela a presença de fósforo e de cálcio. A fórmula química indica ainda a presença de oxigênio. Meus colegas, é fácil para perceber pelo nome ou através da fórmula química quando a substância é simples ou composta. Então, vamos continuar com o professor. Hoje, já aprenderam sobre as substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Então, agora continuamos com as misturas. Você já deve ter observado que o açúcar em pequena quantidade se dissolve na água. Ele desaparece na água, ou seja, fica dissolvido e não podemos vê-lo. No entanto, não é isso que acontece com a areia que jogamos na água. Ela ainda pode ser vista no fundo do copo. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mistura homogênea tem o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Mesmo com o melhor microscópio, não é possível distinguir qualquer dos seus constituintes. Todos os componentes da mistura estão numa só fase. Por exemplo, a mistura de água e sal. Não se percebe superfície de separação entre os componentes. A mistura apresenta o mesmo aspecto ou uniforme em toda a sua extensão. Por exemplo, aqui ao meu lado, a bebida Coca-Cola contém água, açúcar, dióxido de carbono, corante de caramelo, ácido fosfórico e aromas naturais, incluindo cafeína, mas ela representa um aspecto uniforme. Meus alunos já aprenderam sobre a mistura homogênea. Então, agora vamos continuar sobre a mistura heterogênea. Mistura heterogênea tem um aspecto não uniforme e é possível observar a olho nu alguns dos seus constituintes. Por exemplo, água e óleo têm 2 fases líquidas, pois vê-se uma fronteira entre ambas. Por exemplo, água, óleo e areia
quando misturando, podemos ver nitidamente a separação entre elas, pois não são miscíveis, ou seja, não se misturam. Meus colegas e telespectadores, simplesmente a mistura homogênea representa um aspecto uniforme e mistura heterogênea representa um aspecto não uniforme que podemos observar com o olho, pois vê-se uma fronteira entre ambas. A seguir, com o professor. Meus alunos, já aprenderam sobre a mistura. Então agora vamos continuar sobre a classificação dos materiais pela perigosidade. Muitos materiais são perigosos. Por exemplo, os pesticidas são tóxicos, o ácido sulfúrico é corrosivo e a acetona é inflamável. Alguns podem acumular vários perigosos. Por exemplo, a gasolina é nociva por inalação e altamente inflamável. Mesmo os produtos domésticos, como a lixívia, as bebidas alcoólicas ou certos medicamentos, podem ser perigosos, sobretudo para as crianças. A maioria dos acidentes com produtos perigosos ocorre com crianças, pelo que a regra de segurança mais importante é manter fora do alcance das crianças. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4, é corrosivo e irritante para as respiratórias. Gasolina é nociva por inalação e facilmente inflamável. Outros exemplos, muitos resíduos domésticos perigosos que contêm elementos químicos tóxicos. Vejamos os exemplos na tela. Por exemplo, alguns pesticidas contêm elemento mercúrio, arsênio, titânio e cobre. Óleos usados contém elemento fósforo, zinco, chumbo e bário. Pilhas e bateria contém elemento níquel, mercúrio, cádmio, chumbo e lítio. Foram os exemplos dos materiais perigosos. Então, meus alunos e telespectadores, tem uma relação com a sua vida. Muitos pensam que todos os produtos químicos são perigosos. Não é verdade. Para diminuirmos os riscos na utilização de certas substâncias perigosas, podemos usar equipamentos de proteção individual e cuidados a ter na sua utilização, transporte, armazenamento e eliminação. Algumas instruções de utilização e também símbolos de obrigação que surgem nos rótulos ou nas instruções de aplicação de produtos. Referem-se à utilização de equipamentos de proteção individual. Vejamos aqui na tela um exemplo. Por exemplo, os óculos de proteção, luvas, bata, máscaras e outros. Na nossa vida cotidiana, muitos pensam que todos os produtos químicos são perigosos. Não é verdade. Para diminuirmos os riscos na utilização de certas substâncias perigosas, podemos usar os equipamentos de proteção. Espero que já compreenderam a utilização dos equipamentos para materiais perigosos. Então, ficamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima!